Deixa eu ver se está entrando. Boa tarde a todos. Bem-vindos à primeira webconferência do PPGCI. Essa é a primeira de uma série. Serão 5 palestras essa semana, todas aqui no canal do YouTube. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar alguns instantes para que vocês possam se conectar. Já está aqui comigo o nosso aluno de doutorado, Tyron Rangel, né, que vai fazer a mediação da nossa primeira palestra. E em alguns minutos, a professora Jaqueline Gomes de Jesus vai chegar também e vai fazer a palestra, né. Nessa semana, a gente vai ter 5 palestras, como eu falei, uma por dia, sempre às 15 horas, no seguinte formato: o palestrante fala um pouquinho, cerca de 30 minutos, e depois é com a audiência. Vocês mandam questões, mandam perguntas, e nós vamos tentar responder todas, nós, os palestrantes, vamos tentar responder a todas, tá? Esse evento foi uma iniciativa muito bacana que aconteceu partiu dos alunos do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. Então, diante desse contexto de distanciamento social, da gente não poder, muitas vezes, ir ao nosso espaço de trabalho, de estudo, de pesquisa, mas, de todo modo, a gente tem essa vontade de se manter conectado, e esses alunos conseguiram formalizar isso no formato de um evento, né, numa proposta muito bacana que chegou à nossa coordenação, e o nosso coordenador achou ótimo e mandamos ver, né, Tyron? Resolvemos montar uma comissão com os representantes discentes, que são o Tyron Rangel, a Juliana Alvim, o Paulo Alencar e a Lohane Emerec, não sei se falei certo, e junto com o professor Vitor e comigo, professora Micheli, do PPGCI também, começamos essa proposta de lives, que também é um formato novo para nós todos, né, e para o próprio programa, mas que a gente espera que, de alguma maneira, diminua essa sensação de que a gente está distante nesse momento, porque, apesar da distância, o trabalho continua, todos nós estamos trabalhando bastante, pesquisando bastante, nós, no programa de pós da UF, estamos naquele momento surreal que é de avaliação da CAPES, com os prazos do Sucupira batendo na porta, né, então, peço que vocês entendam que, apesar do distanciamento, o trabalho e a pesquisa não podem parar. Claro que cada um tem um momento de vida aí específico, próprio, nem todo mundo consegue se manter completamente tranquilo nesse momento, e é normal, acredito, nossa palestrante vai falar melhor sobre isso, né, mas é importante que a gente tente entender esse momento e estando juntos, né, pelo menos nesse primeiro aspecto. Vou falar um pouquinho da nossa proposta de evento para vocês. O evento se chama Informação em Ciência, Aspectos Políticos, Sociais e Documentais em Tempos de Pandemia. Né, o cenário atual reconfigurou toda uma estrutura já pré-existente, seja ela relacionada à vida profissional ou pessoal. O confinamento estabelecido como solução para deter a propagação mais acelerada do coronavírus, o Covid-19, e a corrida da ciência pela descoberta de uma vacina e medicamentos eficazes contribuíram para reafirmarmos o papel da ciência frente às demandas sociais, políticas e econômicas. Se antes não havia espaço para o Estado mínimo, apesar de muitos governos insistirem nele, em tempos de pandemia, isso é inconcebível, uma vez que o Estado deve, neste momento, garantir a sobrevivência dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social. As inquietações trazidas pelos organizadores desta conferência aludem ao exercício pleno da cidadania, à garantia de direitos constitucionais, à necessidade de produção científica numa insegurança generalizada devido à pandemia, ao gerenciamento de dados de pesquisa em saúde, às incertezas de um pós-graduando e à imprescindibilidade das métricas relacionadas à doença. A série de conferências, ou de webconferências, a serem realizadas dos dias 11 a 15 de maio, destina-se a debater temas oriundos da ciência da informação, entretanto, não restritivo a essa, posto que o público-alvo consiste em pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e também cidadãos comuns.
reconhecemos o pioneirismo do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense neste momento. Todavia, um dos inúmeros papéis da universidade pública é contribuir para a difusão do conhecimento e para o seu debate. Esperamos que essa webconferência estimule novos diálogos e questionamentos da comunidade científica e dos cidadãos. Nesse sentido, pessoal, a comissão propôs essas 5 webconferências, sendo a primeira, hoje, Saúde Mental e a Produção Científica na Pós-Graduação, com Jaqueline Jesus, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e Tyron Rangel, nosso doutorando aqui do programa. Amanhã, nós teremos o tratamento e recuperação da informação para a cidadania, com o professor Carlos Henrique Marcondes, do PPGC-IUF, e mediação da doutoranda Juliana Alvim. Na quarta-feira, falaremos de gestão de dados de pesquisa em saúde, com Fátima Martins, da Fiocruz, e a mediação do nosso mestrando Paulo Alencar. Na quinta, teremos No Bairro Tem, como a ciência da informação pode ajudar as economias locais, com o professor Fábio Mascarenhas, da Universidade Federal de Pernambuco, e mediação da mestranda Lohane Emerick. E na sexta-feira, A Dor e o Sabor de Ser um Pós-Graduando, com Gabriel Barros, doutorando, e Luana Quintal, mestrandos aqui do nosso programa, e mediação de Michele Vogel, eu, né? Nesse sentido, pessoal, peço que vocês também ajudem a divulgar esses primeiros debates, né, essa proposta. Tentaremos, assim que possível, disponibilizar esses conteúdos também para aqueles que não puderam acompanhar no horário proposto, né, embora a gente saiba que vocês estão ou deveriam estar em confinamento, muitos seguem com suas rotinas de trabalho e estudo, então nem sempre é possível acompanhar nesses horários da tarde, porém são os nossos horários de trabalho e estudo também, né, então cabe, é o horário que fica bom, e tem uma questão das redes também, que podem cair a todo momento. Já agradeço aí, já temos alguns comentários, muito obrigada, né, estamos tentando acompanhar. Quem já tiver alguma pergunta, quiser deixando, a gente vai anotar para a professora Jaqueline, né, e é isso. E também depois, se vocês tiverem outras sugestões de atividades, de trabalhos que a pós-graduação possa trazer, a gente pode debater com o nosso grupo, com a nossa coordenação, com os representantes discentes do programa, e sendo possível, levaremos aí, enquanto o nosso calendário estiver em suspenso, né? Vocês sabem que a UF está com o calendário suspenso até o momento, até nós termos alguma segurança de voltar às atividades regularmente e presencialmente, e nesse sentido, queremos também afirmar que continuamos abertos à discussão, então não é por causa do confinamento e do distanciamento que vamos parar os debates aqui no nosso programa. Tyron, meu caro Tyron Rangel, você gostaria de dizer algumas palavras antes de começar? Então, primeiramente agradecer, né, a professora Micheli por ter aceitado entrar nessa empreitada com a gente. Eu acho que é super importante a gente, né, buscar esse compartilhamento, né, de informações nesse período tão complicado. E como ela já iniciou na fala dela, é importante a gente iniciar essa série de webconferências falando justamente de um tema que é tão relevante nesses tempos, né, que é a questão da saúde mental, né? Temos visto diversos debates, né, nas redes sociais, nas mídias sociais, até nos nossos grupos de interação social, sobre a questão da produtividade, né, ser ou não produtivo e como ser produtivo. Acabamos de receber a nossa visitante de hoje. Seja bem-vinda, professora Jaqueline. Bem-vinda, Jaqueline. Meu fone desconectou e eu ouço vocês no celular, mas não ouço no fone. Engraçado isso. Aí eu vou ver que eu arrumo isso no fone. Tá tendo agora saiu. Tá tendo uma microfonia. Talvez tenha alguma coisa ligada aí, Jaqueline, se você puder verificar. Fala alguma coisinha. Pessoal, tenha paciência, porque nosso debut aqui
nas lives no YouTube. Acho que agora tá indo. Gente, eu vou deixar vocês aqui, em nome do programa de pós. Desejo boa sorte na palestra. Estarei aqui nos bastidores, mas a palavra é de Jaqueline e de Tyron. Tyron, comande. Obrigado, professora. Então, gente, já que eu só estou explicando mais ou menos para o pessoal rapidamente, tá? De onde surgiu a ideia de fazer essa live inicial, e aí eu já te apresento e a gente já inicia o papo, tudo bem? Eu não consigo ouvir. Eu ouço no celular, mas não no fone. Eu vou ter que ter algum problema que eu ouvi aqui. Estranho isso. Já que tenta... E eu sei que vocês estão me ouvindo, mas eu não ouço aqui. Eu só ouço no celular. Tenta entrar pelo Google Chrome. Direto pelo Google Chrome. Copia... Não, é automático. Eu estou no celular. Eu clico no link que você me deu. Então... Não tem outra opção. Não, faz o seguinte. Você copia o link... Abre o Google Chrome e cola ele no espaço do navegador, para ver se melhora. Bem, gente, enquanto isso eu vou explicando, eu vou voltando aqui rapidamente, tá? Só para a professora Jaqueline ir se adequando. Então, esse debate tem sido muito recorrente, né? Ser ou não produtivo, como ser produtivo, o que é a produtividade nesses tempos de pandemia, e surgiu essa necessidade, né, de nós debatermos e trazer esse tema para discussão. E aí é importante a gente ressaltar, a professora Jaqueline vai falar um pouco sobre isso, essa questão da produtividade não interessa somente ao corpo discente, mas também aos pesquisadores e ao corpo docente. Eu acho que é uma discussão, né, para ambas áreas, né? É uma faca de dois gumes, né? Uma via de mão dupla. Da mesma forma como os alunos se sentem pressionados, os professores também, né, têm diversas diretrizes que precisam ser seguidas, a questão da pressão da produtividade, se estão ou não, né, atendendo aos requisitos exigidos pela CAPES, pela própria instituição. Então, são diversas questões que a gente vai debater no dia de hoje. E aí, se vocês quiserem, tá, já adiantando, podem enviando as perguntas aí, que a gente vai anotando, e no final da live a gente passa para a professora Jaqueline, tá? Vamos fazer mais um teste rapidinho, professora? Já estou ouvindo. Ouvi toda a conversa. Ótimo. Agora acho perfeito. Que agora você que tem que tirar o som ambiente que está aí, porque senão dá eco. Perfeito. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou explicar agora como vai ser a nossa dinâmica, e aí eu muto meu microfone aqui e deixo a bola com a professora Jaqueline, tá bom? Vamos lá, gente. A gente pensou num diálogo bem rápido, sucinto, tá? Para que a gente possa tornar, né, essa webconferência bem dinâmica e proveitosa, tá bom? Para todo mundo. Então, nós vamos deixar a professora fazer uma exposição livre, tá? De cerca de 30 minutos, e acabado esse tempo, encerrado esse tempo, a gente abre para discussão. E aí vocês podem trazer temas, tá? Questões, temas ou perguntas que vocês queiram que ela debata e que ela responda junto com a gente, para que a gente possa avançar no diálogo, tá bom? Então vamos começar aqui, deixa eu apresentar a professora Jaqueline para vocês. Só um instante. Vamos lá. Bom, gente, professora Jaqueline, né, Gomes de Jesus, ela é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professora de Psicologia do IFRJ, ela é doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília, a UNB, e possui pós-doutorado pela Escola Superior de Ciências Sociais da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, o reconhecido CPDOC, tá? Ela é pesquisadora líder do grupo de pesquisa ODARA, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Cultura, Identidade e Diversidade. Ele é cadastrado pelo CNPq, e ela também coordena o Núcleo de Diversidade Marielle Franco, tá? Que é chamado de MDivas, lá também cadastrado no Instituto Federal do Rio de Janeiro, juntamente com o CNPq, tá? Ela foi conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, na gestão de 2013 a 2016, e atualmente ela integra a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia.
Além disso, é ganhadora de diversos prêmios, né, professora? Que ela pode depois falar um pouquinho disso para a gente, um dos prêmios mais icônicos que ela ganhou, acho que é importante, né, a gente falar. Ganhou das mãos da nossa saudosa Marielle, presente hoje e sempre, né? E que a gente possa hoje discutir um pouquinho sobre todas essas iniciativas, né? E essas questões que assolam, né, a nossa rotina acadêmica, nossa rotina humana, que a gente sabe que antes de sermos pesquisadores, nós somos seres humanos, né, professora? E isso eu acho que é mais o importante. Então é isso, gente. Agora, sem delongas, deixo a palavra para a professora Jaqueline, podem enviar as perguntas de vocês e vamos dar início, tá bom? Palavra contigo, professora. Tá aí, boa tarde, pessoal. Tá tudo bem? Todo mundo se cuidando aí. Quem pode ficar no isolamento, está no isolamento físico, mas não precisa estar no isolamento social absoluto, né? A gente está ligado aí no mundo virtual, né? Um beijo, Tyron. Beijo, muito obrigada pelo convite. Beijo para todo mundo aí, principalmente a professora Michele, né, que está organizando por meio desse canal, professora Michele. Queria agradecer também ao programa de pós-graduação em Ciências da Informação da UF, da Federal Fluminense, né, essa instituição que eu tenho tanto carinho, que é tão importante, não só para a comunidade de Niterói, mas para todo o Rio de Janeiro, e tanta produção importante que é desenvolvida na UF para o Brasil inteiro. Quero agradecer a vocês pelo convite, pela confiança. Quero convidar todo mundo para essa reflexão. Eu tenho sido muito convidada para falar sobre saúde mental, participando de várias atividades. Nesse momento, a gente vê como é evidente, como é necessário esse tema. No dia a dia, na lógica do capitalismo que a gente vive, em geral, se esquece dessa questão, porque o próprio sistema criou a ideia de que basta você ter ou fazer coisas que você já sana essa lacuna, né, da sua saúde, e que a saúde já é atendida numa lógica que a gente vive muito hoje, que eu vou trazer aqui para a gente discutir, da medicalização, numa lógica da pílula da felicidade, né? Então, a gente, nesse momento, está revendo tudo isso, que é importante para a sociedade, e também na perspectiva política, social, de valorizar as políticas em saúde mental. Como o Tyron falou, nós trabalhamos juntos, eu gosto da linguagem inclusiva, nós estamos nessa luta juntos há um bom tempo, o Tyron também esteve comigo lá no campus Belford Roxo, que é o campus onde eu leciono, é um campus da periferia, um campus da Baixada Fluminense, do Instituto Federal do Rio, é um campus de resistência, ele foi criado nesse sentido, então a gente ainda estamos sempre em luta, principalmente frente aos poderes locais que não desejam muito, né, que a gente trabalhe uma educação inclusiva, né, querem reforçar a educação que a gente já tem, que é excludente, que é uma educação que reforça estereótipos e que leva à alienação que a gente vê hoje estabelecida, inclusive, no governo federal. Acho que é importante ter um posicionamento nesse sentido. Até porque quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando também de como, eu disse, das políticas públicas e como o governo que a gente tem, principalmente o governo federal, não tem estimulado a saúde mental das pessoas. Então é importante ter essa consciência para a gente ter um enfrentamento. Como o Tyron falou, eu sou pesquisadora líder do ODARA, que é um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, um grupo de pesquisa em identidade, diversidade, identidade, cultura e diversidade, que nós trabalhamos essas dimensões, é um grupo interdisciplinar, com pessoas de diferentes regiões também do Brasil. Eu tenho particularmente desenvolvendo uma pesquisa, mas concentrado em uma pesquisa sobre saúde mental de minorias sexuais e de gênero, que esse termo que a gente usou foi mais no sentido, é uma pesquisa que eu desenvolvo com a Duke University, com a Universidade de Duke, na Carolina do Norte, dos Estados Unidos, que é uma pesquisa que envolve 6 países. O tema saúde mental, principalmente para a população, que no Brasil a gente chama LGBTI, mas em outros países tem, em geral, outras denominações, por isso que a gente entrou no consenso no termo minorias sexuais e de gênero. O tema saúde mental ele tem sido menosprezado historicamente, em função, inclusive, daquilo que se chama de cidadanização, mas uma cidadanização ligada à questão da HIV/AIDS, que em inglês fala SIDA, né? SIDA, daí cidadanização,
e que tem restringido o olhar dos profissionais de saúde, dos pesquisadores para a saúde mental dessa população, né? Para como se só questões de DST/AIDS fossem relevantes para a população LGBT. Então, nesse sentido, a gente tem pesquisado 4 grandes tópicos de saúde mental em El Salvador, no Brasil, no Quênia, na Índia, no Vietnã e no Camboja. Os 4 tópicos são ansiedade, depressão, transtorno pós-traumático e suicidabilidade, porque a gente considera que são temas que são bem evidentes quando a gente fala dessa população. Diferentes populações têm certas características que têm muita relação com os fatores sociais, principalmente a discriminação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de suicídio, é muito presente esse tema na população LGBTI e principalmente na população trans. Né? Então, a gente tem que entender para enfrentar a partir das políticas públicas. Como a gente trata também a questão do tema da saúde da população negra, é muito presente outros temáticos, se fala muito da anemia falciforme e também tem outras questões que a gente trabalha. Também sou um participante coordeno o N-Divas, né, Núcleo de Diversidade, do Campus Belford Roxo, Marielle Franco, em homenagem à nossa vereadora executada, Marielle Franco, que deixou tantas sementes. Marielle, eu tive a honra de receber a medalha Chiquinha Gonzaga, por meio de Marielle, enquanto eu fui a primeira indicada, quando ela entrou, quando ela falou que ela foi eleita, ela falou comigo que queria que eu representasse o trabalho que ela queria desenvolver na legislatura dela, que é um trabalho interseccional, entendendo a diversidade de gênero, de raça, toda, e eu fui, junto com Dida, que me seguiu no ano seguinte, no outro 8 de março, foi Dida do restaurante Dida, o restaurante Afro, que recebeu a medalha. Eu fui a primeira mulher negra e trans da história do município do Rio de Janeiro a receber essa medalha. Então, foi uma honra muito grande e principalmente pelo significado, né, desse trabalho. Eu também recebi o prêmio Rio Sem Homofobia, principalmente por um trabalho que eu desenvolvi de um curso, enquanto eu trabalhei por um tempo na UFRJ, um curso de educação para a diversidade, em que nós formamos centenas de professores da rede básica do Rio sobre temática da diversidade sexual, de gênero e das relações étnico-raciais. Há muito tempo atrás, eu recebi um prêmio Jabuti na área de psicologia e psicanálise por um livro que eu participei, que foi o livro Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes. É um livro publicado pela Artmed, de Porto Alegre, que ele foi organizado pelos meus amigos, né, referências, professor Cláudio Torres e professora Elaine Rabelo, do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, de onde eu me formei. E nesse livro eu tenho 2 capítulos, um que eu trabalho com minha colega Amália Pérez Nebra. Nós desenvolvemos um estudo sobre estereótipo, preconceito e discriminação, e tem um outro capítulo em que eu trato de linguagem não verbal, tentando entender a partir da linguagem não verbal os temas da atração e da repulsa interpessoal. Isso aí eu estou falando só de alguns prêmios, fazendo referência a Niterói, onde a UF se cedia. Eu recebi uma menção honrosa da Câmara de Vereadores de Niterói, por meio da vereadora Verônica Lima, que representa tão fortemente, tão entusiasticamente os direitos humanos aí na cidade de Niterói, para quem fala de Niterói, onde está a UF, né, nesses nossos lugares. Então é isso, a minha trajetória ligada especificamente à saúde mental, para além da psicologia, da reflexão que a gente precisa fazer na nossa ciência profissão acerca das relações de saúde e adoecimento, de enfrentamento dos estereótipos, de compreender saúde, para além da visão restritiva que foi construída pelo biopoder no século XX, principalmente, de que saúde seria somente uma questão médica. Isso é muito presente até na linguagem, no uso comum, como se saúde fosse igual à medicina, e não que saúde fosse um fenômeno que envolve todas as áreas relacionadas à vida humana, e é um fenômeno biopsicossocial, né, e que envolve nossas condições de vida, nossas relações humanas, nossas relações de trabalho, envolvem muito mais do que só uma lógica de psiquiatrização, de medicalização que é muito presente, principalmente porque no sistema que a gente vive, na sociedade capitalista,
se construiu essa ideia de felicidade, de bem-estar ligada ao uso de certos objetos e também de medicações, né? Quando eu falo pílula da felicidade, tem a ver com essa luta que nós temos contra a medicalização, no entendimento de que é importante, em determinados contextos, a medicalização, o uso de certas substâncias para auxiliar o nosso trabalho terapêutico, mas que elas não substituem esse diálogo do humano, essa construção do humano, que é a nossa troca, a nossa mediação entre as pessoas e o mundo. Então, é fundamental essa consciência para que a gente não continue confundindo indústria farmacêutica com produção de saúde na sociedade. As políticas públicas, em função principalmente da luta dos profissionais de saúde, dos usuários dos sistemas públicos de saúde, conseguiram grandes avanços no século XX. A gente teve reforma psiquiátrica no Brasil. Nós tivemos, principalmente, a grande conquista foi a construção do Sistema Único de Saúde, que está hoje sob ameaça. O Brasil é um dos únicos países no mundo que tem acesso universal à saúde, mesmo não tendo, por exemplo, o acesso à renda e à riqueza de uns Estados Unidos. A gente vê que aqui o acesso à saúde é muito mais universal e democrático do que nos Estados Unidos, né? Então, isso tem estado sob ameaça, e a população precisa existir, nossos representantes no parlamento, no executivo, precisam defender esse patrimônio das vidas brasileiras, que é o Sistema Único de Saúde. Desde o governo Temer, houve a aprovação de uma emenda constitucional, a emenda 95, que restringe recursos na área de saúde, educação e outras áreas que eles não consideram tão relevantes. Então, nesse momento de pandemia, fica mais evidente para a população a importância da educação pública, de qualidade, as limitações, inclusive, da educação domiciliar. Muita gente defendia no governo, né, que está posto a educação domiciliar, agora estão vendo a importância dos professores, né, não é tão simples, e principalmente o acesso à saúde, quando o sistema está tão defasado, e que, por mais que haja dificuldades no acesso ao sistema de saúde, que deveria ter mais investimento, ele é algo que funciona. E que a pandemia da Covid-19 tem mostrado a importância de mantermos valorizar esse sistema. Nesse sentido, é importante lembrar que a saúde mental é uma área também pouco valorizada. A Organização Mundial de Saúde, ela indica entre as 4 doenças mais incapacitantes para o trabalho, uma delas é a depressão. Então, a depressão também é uma doença da nossa sociedade contemporânea. No contexto da Covid, como envolve isolamento, a gente constata, até por estudos que foram feitos em outros momentos de pandemia no mundo e de isolamento, é muito presente a ansiedade, são muito presentes sentimentos de medo e de raiva. Então, eu tenho trabalhado bastante em alertar as pessoas sobre, inclusive, a diferença entre ansiedade e depressão, né? E perceber que existe muita ansiedade, muita necessidade de agir, de correr, de fazer alguma coisa, o que gera angústia, sofrimento, medo e raiva, que é diferente de uma depressão, que você não consegue nem sair da cama, né? Então, isso também está presente, principalmente para quem está em isolamento em casa. Então, é importante a gente focar muito nessa compreensão do contexto que a gente vive, buscar fazer algumas atividades em casa, principalmente atividades físicas, são muito importantes para o nosso bem-estar dentro de casa, na medida do possível. Desenvolvimento de rotinas, elas são fundamentais. Mas o nosso grande desafio é esse, principalmente os profissionais de saúde. Aí eu acho sempre importante falar dos cuidadores, quem cuida dos cuidadores, os profissionais de saúde que estão tendo de atender nos hospitais, que já estão com sua ocupação praticamente no máximo, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, e que é um dos epicentros da pandemia, e segundo dados que eu tenho acompanhado, é onde existem índices, que não são os maiores índices de letalidade da Covid. Então, os profissionais de saúde estão sobrecarregados, e a gente não pode naturalizar a ideia de que eles fazem parte do equipamento de saúde e não precisam de descanso, não precisam de pausas, que eles não têm saúde mental. A gente precisa se preocupar com a saúde mental deles também. E eles têm sofrido muito, inclusive o contato não só com a Covid, mas com essa situação de sofrimento generalizado
e de trabalho intensivo, ele expõe as pessoas também ao adoecimento, inclusive por falta de cuidados que acontecem na lógica do enfrentamento da Covid. Então, são fundamentais pausas, são fundamentais momentos em que haja cuidado de saúde mental também, dos profissionais de saúde, que haja uma preocupação das autoridades, dos gestores da área de saúde com a saúde mental, dos profissionais de saúde também. Eles estão muito expostos, principalmente a estresse, a um ponto que eles podem chegar a algo que a gente chama de burnout. Burnout, quando a pessoa, sendo bem didática, quando a pessoa já queima todas as baterias, não aguenta mais, né? Então, eles estão muito expostos a essa situação, é muito sério. Temos que nos preocupar com as pessoas em situação de rua, que não tem casa para se isolarem, então estão muito expostas ao vírus. Esse vírus, eu participei até de uma live na sexta-feira de manhã, em que eu discutia como ele não tem nada de democrático. Ele não afeta igualmente todas as pessoas, porque o vírus não é um fenômeno puramente biológico, no sentido que foi construído na mentalidade, no pensamento social e científico desde o século XIX. Ele é biológico em um sentido do humano, inclusive, do social. Ele surgiu numa feira, ele surgiu num contexto social, ele se espalhou a partir das redes de contatos de humanos, ele se desenvolveu no Brasil a partir da falta de atenção entre as relações sociais, desde a classe social que tem acesso a viagens internacionais, chegando à população que vai ser mais afetada, que a gente já tem indicativos a partir dos Estados Unidos, que eles têm chegado principalmente a comunidades negras, que são comunidades mais carentes, e onde não é possível muitas vezes o isolamento, e tem afetado gravemente, em função, de novo, por fatores sociais e políticos, por falta de acesso da população mais carente, inclusive a moradia. A gente tem lugares que não tem saneamento básico, vamos lembrar das favelas, das comunidades carentes, periféricas, inclusive aqui do Rio de Janeiro, que são muitas vezes a imagem do Brasil no exterior. Então é uma situação muito séria, não tem acesso inclusive muitas vezes não pode se isolar, são várias pessoas na mesma casa, na mesma moradia. Então a ideia de isolamento também é muito complicada. São situações diversas, é importante entender isso quando a gente fala de saúde mental, e que precisamos focar principalmente, claro, nesse momento é a urgência, é a área de assistência em saúde mental, mas a gente precisa pensar para o pós-pandemia nos cuidados de promoção à saúde mental, né? na prevenção dos agravos, numa lógica em que as pessoas têm condições de ser atendidas. Esse isolamento vai trazer danos psicológicos para todo mundo, e precisamos estar atentos a isso, inclusive no aumento já das taxas de tentativas e de suicídios efetivados. Isso tem a ver com essa situação também, com a falta de perspectiva. É necessário criar novos planos, entender o contexto de mudança que a gente vive e refletir se a sociedade que a gente vivia, ela era de fato normal, no sentido que as pessoas colocam de normal, ou se nós estávamos normalizados nessa lógica de vida em que tantas pessoas não tinham acesso à saúde, não tinham educação, e que hoje todo mundo está obrigado ao isolamento, em que antes sempre haviam pessoas, sim, isoladas e confinadas, seja isoladas pelo preconceito e a discriminação, ou confinadas, as pessoas esquecem das pessoas em situação de presídio, né, as pessoas que estão presas. Nós tivemos o surto de sarampo no estado do Rio de Janeiro, e ainda está ocorrendo esse surto no sistema prisional. Então é importante prestar atenção a isso tudo, refletir sobre o mundo que a gente vive, e estou aberta para a gente conversar. Quem tiver qualquer dúvida, se quiser colocar qualquer questão, Tyron, essa é a minha apresentação extensa para a gente refletir. Trouxe vários elementos aí. Quero que o pessoal da ciência de informação traga dados, informações, para a gente transformar em conhecimento. Não basta ter só informação, tem que transformar em conhecimento. Perfeito, professor. É ótimo que você trouxe várias questões que a gente pode ir dialogando e construindo, né, a nossa discussão ao longo dessa webconferência de hoje. Bom, eu gostaria de iniciar, né, com uma pergunta, e nós já temos 4 perguntas aqui, e aí a gente pode ir caminhando aos poucos. Primeiro, eu gostaria de te perguntar, como um programa, né, que tem como ponto central de discussão a informação ou aspectos informacionais, como que você acha que esse excesso de informação
ou a ausência de um canal ou uma fonte de informação específica para a população em geral pode acabar gerando gatilhos, né, que vão se desencadear em ansiedade, em depressão ou algum tipo de outro transtorno. Tyron, é importante lembrar o seguinte, o contexto em que nós vivemos. Nós estamos em uma sociedade que a gente chama sociedade da informação ou do conhecimento. Eu acho que é muito mais da informação do que do conhecimento. É interessante, porque nós temos muita informação. Vamos pegar nossos ancestrais, podemos pegar uma geração anterior à nossa, ela já não tinha acesso a tanta informação como nós temos. Nós, na verdade, vivemos uma overdose de informações. Isso não quer dizer que toda essa informação seja transformada em algo útil ou saudável para a gente, né? Inclusive, a informação, pela sua própria natureza, ela pode ser direcionada de acordo com os interesses daquela pessoa que direciona a informação, que trabalha com a comunicação, na área de meios de comunicação, o jornalismo entende muito bem disso. Então, nosso grande desafio nessa sociedade que tem tanta informação é transformar essa informação em conhecimento. Eu estava brincando um pouco antes, mas é isso. Nós não temos ainda um domínio, enquanto sociedade humana, de como transformar tanta informação em algo mais útil para a gente, né? Nós estamos todo momento no celular, a gente está assistindo uma aula, a gente tem acesso, quem tem acesso, né, determinada renda a livros, a gente está vendo novela, está assistindo TV, está vendo jornal, é uma infodemia, né? Não vivemos apenas uma pandemia, no sentido de um vírus, mas também uma infodemia. E o problema principal dessa infodemia é que, para além da natureza de um excesso de informações que não são utilizadas, nós somos levados também à lógica das fake news, que é muito adoecedora. A gente tem estudos sobre isso, que eu tenho acompanhado, estudos muito bons, que mostram que, em geral, isso tem relação também com o tipo de regime político. E a gente vive num estado de coisas no Brasil em que o próprio governo que foi eleito, ele foi eleito de uma máquina de propaganda que utilizou fake news. Inclusive, tem problemas até hoje pelo uso de fake news. Na própria, você vai olhar o Twitter, as redes sociais da Presidência da República e dos ministérios, tem muitos problemas com relação a isso. Isso não é saudável. É interessante ver isso. Quando fala de ciência da informação, você está falando também de saúde da população, né? Como categorizar essa informação, como entender e interpretar essa informação. Por que as pessoas, inclusive, foi muito utilizado o conhecimento de psicologia para levar certas informações a certos grupos de pessoas que são mais persuasíveis e que têm uma demanda maior por colocar essa informação à pública. Aí é outro campo, acho que seria outro debate, de como que funciona essa área de psicologia da comunicação, em que foi muito utilizado em campanha, né, que houve em grandes investimentos, para identificar grupos de pessoas persuasíveis, e esses grupos recebem certas informações, principalmente pelo WhatsApp, que no Brasil a gente usa muito o WhatsApp. Também outra questão cultural é engraçado, nos Estados Unidos as pessoas gostam mais de usar SMS, a gente usa muito o WhatsApp, deve ser por questões de custo. E aí, aqui, se utilizou muito o WhatsApp para passar informações para pessoas que, às vezes, nós que estamos aqui dialogando nesse espaço virtual, não estamos nos mesmos grupos de WhatsApp delas, mas elas sabem de informações atualizadas desde o governo federal, né, até governo estadual e dos municípios, a partir de uma determinada perspectiva da informação, né? A informação não é neutra, então ela tem impactos morais, éticos, de saúde também na vida das pessoas. Então, esse é um grande desafio. É um desafio que não é só individual, é um desafio coletivo, de como interpretar a informação, de como não colocar os filtros daquilo que é atribuído como credibilidade imediatamente aquilo que se recebe, né? Isso ocorre muito para quem, por exemplo, tem um guru, alguém que reverencia. Então, qualquer coisa que essa pessoa escreve ou posta, isso é tido como algo crível e é repassado. Então, a gente tem um grande desafio de promover um pensamento crítico, o que tem tudo a ver com a educação. A saúde é indissociável, mais uma vez, da educação. Se a gente não tem uma educação que promove a reflexão, a pesquisa, a leitura, a interpretação do mundo, então a gente não vai ter uma interpretação do texto, a gente não vai ter uma interpretação da imagem. Se a gente não interpreta esse mundo que a gente vive, a gente vai ter dificuldade para interpretar a palavra, para interpretar a imagem. E daí nosso desafio. É necessário que os profissionais
que formam opinião, seja pela televisão, que é o grande meio de comunicação ainda hoje no Brasil, seja pelas redes virtuais, pela internet, tenham consciência disso. E que, acima de tudo, promovam um processo educativo, de formação da população, de crítica, de sim discutir temas. Nós vivemos em um país, o Brasil, que ele é historicamente traumatizado quando a gente fala numa questão de informação. É um país que se constitui a partir da censura, inclusive, com base nos regimes políticos ditatoriais, numa ideia que nós não devemos falar sobre certas coisas, não devemos discutir certas coisas, e aí, quando são discutidas, elas só podem ser discutidas dentro de parâmetros que foram colocados para aqueles que estão no espaço de poder. Então, ao mesmo tempo que somos um país que viveu muitas ditaduras, que ainda vive o trauma da censura e que reproduz culturalmente, somos um país também, eu quero salientar, que formou figuras como Paulo Freire, que estimula essa reflexão da realidade do mundo, para pensar a construção do mundo e que a gente pode transformar ele, e devemos, para que esse mundo se humanize, para que a gente crie um novo projeto de humanidade que caiba todos. E todos. Perfeito, e todos. perfeito. Aí todas. E tem tudo a ver com a ciência da informação isso, né? Você citou Paulo Freire, hoje a própria ciência da informação, ela tem trabalhado o conceito de competência crítica em informação, né? Que busca, né? Analisar e estudar não só o uso que o sujeito faz dessa informação, mas como que se dá o próprio desenvolvimento social do sujeito ao longo do seu processo de vida. E isso é muito interessante. E hoje tem uma área da ciência da informação que se dedica a isso, né? A esse conceito de competência crítica em informação. Assim como a questão do regime de informação, né? Essas políticas públicas, elas estão dentro, né, de um regime global de informação que a gente tem visto, né? E aí eu já vou emendar direto agora na pergunta da Fátima Martins, que tem a ver com o que a gente está debatendo nesse momento, que é a seguinte pergunta: sei que considera que o excesso de informação ou fake news que circulam estão prejudicando de forma acelerada a nossa saúde mental. Como devemos nos proteger como profissionais da informação? Sim, então, Fátima, eu comentei agora, né, sobre a questão da natureza da infodemia, tem a ver com o nosso contexto social, dos jogos mesmo de poder de acesso à informação. Vivemos em um determinado regime de governo que, infelizmente, estimula a desinformação de acordo com os interesses que ele direciona. Então, é importante termos pensamento crítico e estimularmos esse pensamento crítico junto à população. Nunca as lives foram tão importantes quanto agora. E vão ser materiais, a gente precisa gravar eles, materiais didáticos, para a gente trabalhar futuramente. Porque são espaços que nós temos alcançado uma população que não tem discutido esses temas, como eu disse, inclusive o tema da saúde mental não foi um tema considerado tão importante nos últimos tempos, porque a informação que chega principalmente para a população é: compre isso, use aquilo, né, invista nisso, gaste naquilo. Então, a gente tem tido um espaço maior de reflexão. Então, também temos esse desafio de pensar nosso próprio momento. Acho que outras perguntas vão ter a ver com essa questão, de que nós estamos muito mais reflexivos. Por quê? Porque a gente está tendo mais tempo para nós mesmos. Isso muitas vezes incomoda, porque fomos constituídos em um contexto em que a gente evita pensar sobre nós mesmos. A gente muitas vezes é construído no sentido de pensar a nós mesmos a partir do olhar dos outros. Então, muitas vezes reproduzimos o olhar dos outros sobre a gente. A gente é no campus em Belfort Roxo que tem curso de moda, então eu falo sempre para os alunos de moda. Quando a gente fala de moda, a gente está falando de tendências que são construídas pela sociedade ao longo da história da humanidade, não é de hoje, não é do século, não é da Idade Média, desde a pré-história a gente está construindo o que a gente hoje chama de moda, dessas tendências de comportamento, de uso de objetos, de como as comunidades reproduzem e buscam inovar também na construção desses elementos simbólicos de nós mesmos, mas a gente reproduz muito essas imagens que a gente projeta nas roupas que a gente usa, o que a gente quer passar com elas a partir do que a gente construiu em sociedade. Então, também, estratégias de enfrentamento à ansiedade têm sido extremamente falhas dentro da lógica do capitalismo, principalmente do neoliberalismo que a gente vive, que defende muito a ideia de que você se vire, né? O self-made man, self-made woman, ou seja,
basta você pensar de forma diferente que tudo muda, tudo depende de você, como se não tivesse um contexto social, como se não fôssemos, fundamentalmente, animais interdependentes. Então, se a gente trabalha essa ideia, que é muito presente, principalmente no neoliberalismo, se a gente não critica a ideia da independência de uma forma a se posicionar entendendo que somos, acima de tudo, interdependentes, ou seja, que somos seres coletivos, animais gregários, políticos, a gente não consegue promover efetivamente saúde. Mesmo aquelas pessoas que estão numa classe socioeconômica mais alta e que têm acesso às pílulas de felicidade, à medicalização, a um profissional de saúde mental, um psicólogo, né, é muito importante, mas não é suficiente, porque no momento que ela sai do consultório e que ela se depara com o mundo, ela se depara com um mundo em que ela, na verdade, faz parte de uma lógica de exploração, em que a gente vive em uma sociedade em que a discriminação e a exclusão, fazendo parte do tecido, ela nos constitui enquanto seres que não conseguimos ser mais do que aquilo que a dependência coloca para os outros, né? Que não conseguimos a autonomia a partir da interdependência. É um desafio coletivo, gente. É um desafio que nos exige um engajamento no entendimento dessas questões em algo que o pensamento eurocêntrico ele tem tentado apagar a partir das perspectivas criadas desde a colônia, que é o afeto. E o afeto tem muito a ver não com o que a gente sabe ou com a informação, tem a ver, acima de tudo, com o que a gente pode. O afeto tem a ver com esse sentimento que a gente não tem trabalhado muito bem, mesmo na área de psicologia, como uma ciência-profissão fortemente influenciada pelo pensamento eurocêntrico, ela falha muitas vezes em entender o papel do afeto. E a gente tem teorias que têm buscado trabalhar isso, né? O afeto, a importância do sentimento no trabalho, não só no trabalho terapêutico, que é aquele que mais caracteriza para a sociedade a psicologia, mas também no trabalho da psicologia social, da psicologia do trabalho. E eu levo isso para todas as outras áreas que trabalham saúde mental. Como trabalhar o afeto, como trabalhar a empatia, como trabalhar o estar com o outro junto, no que a gente pode. Não no que a gente sabe, necessariamente. É um desafio que não depende de escolaridade, mas depende muito mais de uma socialização que a sociedade construiu, que tem defendido a nossa existência como seres que não têm relação direta com outros. E que as redes sociais, por mais que tenham nos aproximado, nós temos milhares de amigos no Facebook, nas redes sociais, no Instagram e em outros canais, não tem a mesma intensidade dessa relação pessoal. Mas é uma realidade. Nós somos cada vez mais virtuais e isso faz parte, sim, do mundo real, da nossa realidade. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, tem sido uma coisa cada vez mais superficial, e esse é o aspecto negativo, e mais propagandístico. Muitas vezes, e essa mentalidade também adoece para gente que está muito nas redes sociais, se sentir mal porque não recebeu muitas curtidas, se sentir mal porque não foi muito compartilhado, porque não tem comentários. Isso faz parte dessa lógica capitalista de transformar os sujeitos também em objetos. Nós somos colocados também como mercadorias nesse meio virtual. Nós estamos vendendo alguma coisa, nem que seja uma ideia. Então, é importante ter consciência disso, para que a gente também não entre numa lógica de paranoia, de uma ansiedade que nos leve a um sofrimento, uma angústia e daí a outras coisas que a gente está falando, né? Da ansiedade chegar a uma depressão ou realmente a situações mais complicadas. Busquem informação. Tem muito acesso a atendimentos psicológicos gratuitos nesse momento pela internet. Tem grupos, inclusive, aqui no Rio fazendo esse atendimento online. E outras terapias, né? Eu falo muito com colegas da educação física para fazerem vídeos, né? Já que a gente não está podendo ir para a academia, não tem atividade ao ar livre, vídeos para as pessoas façam exercícios em casa. Isso é muito importante. Isso aí, é muito importante. Sabe que eu estava até pensando, inclusive, essa questão da empatia, professora. É tão importante, né, a gente se colocar no lugar do outro e a gente entender, né, que a gente nunca vai compreender de fato o sentimento e o lugar do outro, né? Por mais que a gente tente, cada indivíduo é um.
E nesse momento eu acho que é muito importante a gente praticar esse tipo de exercício que incomoda às vezes, né? Incomoda a gente querer se enxergar e a gente querer dar espaço para que o outro, de fato, possa se reconhecer e que a gente o reconheça socialmente. São tantas questões, né? Vou passar para a próxima questão aqui, tá, professora? É da Cássia Ribeiro, e ela fala o seguinte: boa tarde. Tenho colegas que desenvolveram TAG durante a graduação e que acabou se agravando ao ingressarem na pós. Hoje, eles tomam medicação e tudo mais. Como as instituições federais de ensino superior podem atuar para minimizar esses quadros? Qual o nome dela? Cássia. Cássia, ela falou que colegas desenvolveram o quê? Eu não ouvi direito. TAG. TAG, ela colocou TAG, tá. Deve ser transtorno. Tá. Olha só, então, tem uma questão, aí a gente vai falar do contexto da academia brasileira, né, e dessa lógica que tem a ver com o capitalismo. Vamos pensar na questão da produção científica, Cássia. O que acontece? O meio acadêmico, ele, infelizmente, ele é extremamente adoecedor. Ele reproduz a sociedade que a gente vive, principalmente em termos de saúde mental. Essa é a realidade. Na sociedade brasileira, nós temos um contexto em que a educação ela é muito mais vista como produção de títulos do que como produção de conhecimento, do que como formação do ser humano. Então, isso leva a situações em que tem tanto um contexto que não é positivo no sentido de produzir objetos que tem a ver com a lógica produtivista, quanto também de uma despersonalização do sujeito. O Tyron mesmo começou falando aqui, olha, antes de sermos pesquisadores, nós somos pessoas. E no mundo do trabalho que a gente vive, isso tenta se apagar a todo momento isso, como se a gente deixasse do lado de fora do nosso local de trabalho, do nosso contexto de trabalho, tudo que nós somos, nossa linguagem, nossa cultura, nossos afetos, né? Então, nessa lógica da academia, que é extremamente adoecedora, num sentido que estimula muitas vezes competição e um trabalho exaustivo, uma lógica produtivista, em que você tem que ter uma determinada quantidade mínima de artigos, como se, por exemplo, um artigo científico tivesse mais impacto social do que um capítulo de livro, como se algo que você escreve na internet para divulgação científica não tivesse tanta importância para a reflexão da sociedade quanto o artigo. Isso tem a ver com toda uma lógica de produtivismo, que tem a ver, de novo, com o neoliberalismo, e isso adoece muito mesmo. Eu vejo muitas situações, inclusive eu falei de suicídio, transtornos obsessivos compulsivos, situações que são muito discutidas dentro da universidade, dentro do meio acadêmico. Então, é fundamental, e inclusive eu vou falar de assédio moral e assédio sexual. Nesse contexto, nesse tipo de situação em que a gente está falando, às vezes, de forma individualizada, da ansiedade, da angústia, do contexto da produção científica, existe principalmente esse tipo de exploração, e de forma naturalizada. Muitas instituições acham que, de fato, a gente tem que ficar sem parar, produzindo, ou numa lógica de, por exemplo, quem está fazendo mestrado, doutorado, realmente é muito intenso. Mas a forma como foi construída, o tempo que você tem, por exemplo, para o mestrado, que é muito pouco para você desenvolver uma pesquisa de longo termo, é extremamente adoecedor. Então, eu estou me dirigindo principalmente a quem está fazendo, os estudantes de mestrado, né? Os de doutorado têm um pouco mais de tempo. Se você for fazer um estudo ao longo das décadas, a gente vai ver como o tempo para concluir, por exemplo, um mestrado e um doutorado tem reduzido. E não por perspectivas do desenvolvimento científico, mas porque existe por trás uma lógica produtivista que se quer um resultado, independentemente do processo reflexivo. Isso vai contra a própria lógica de produção intelectual. A produção intelectual precisa de um tempo para que a gente mastigue os dados, para que a gente reflita sobre os dados. Que senão vira só uma lógica de repassar informação. É o que acontece muito hoje, que eu falei de infodemia, tem a ver com isso. Até brincando um pouco, quando a gente fala hoje de jornalismo, muitas vezes a gente confunde a função do jornalismo com a função de eu vou passar essa mensagem no WhatsApp, em que nem se lê, se analisa a situação para se entender o que está acontecendo, só se passa.
E isso tem sido algo que tem prejudicado bastante o trabalho jornalístico, como se não tivesse importância um trabalho, um empreendimento de reflexão sobre aquilo. O trabalho intelectual também é isso, a pesquisa é isso, não é simplesmente receber os dados e os dados estão prontos. Os dados somos nós que produzimos. Exige um esforço, que é um esforço sobretudo mental, e que cansa. Cansa tanto quanto o esforço físico. Nós temos altos casos de estresse de nível psicológico, de nível mental na academia. Então é importante que os gestores, os acadêmicos entendam isso. E não simplesmente de forma alienada, como infelizmente tem ocorrido, é buscado alcançar os índices de produtividade que são exigidos pelo CNPq, pela CAPES, pelos vários, vou falar assim, os patrocinadores da ciência e pesquisa no Brasil. Pode parecer engraçado para muita gente questionar isso, mas é indispensável, porque estamos falando de uma lógica de adoecimento, de aumento de concorrência dentro das instituições e que tem levado, sim, ao adoecimento, ao desenvolvimento de transtornos, além de outras situações muito complicadas que a gente acompanha na academia. Verdade. Eu só vou pedir desculpa aos nossos telespectadores. Eu vou ter que encerrar as perguntas, porque nós já recebemos muitas perguntas. Senão nós vamos ficar muito tempo aqui, tá? Depois eu posso, se vocês quiserem seguir a professora Jaqueline no final da fala dela, ela pode passar os canais de comunicação dela para vocês, e aí vocês podem ir trocando com ela. Tenho certeza que ela vai trocar com vocês, que é uma pessoa super aberta, super ampla e super disponível, né, professora? Pode me seguir pelo Insta da Jaqueline, tá, gente? No Instagram, é bem didática. É Insta de professora, é Insta da Jaqueline. Aí eu tô lá, a gente conversa. Então, fechado. Quero mandar um abraço para minha xará, a professora Jaqueline Cabral, da UF, ela também é professora na UF, e está aí na luta também para a gente transformar tudo. Ela já enviou pergunta, já vou ler a pergunta dela aqui. Então, gente, as perguntas estão encerradas, tá bom? Eu não estou respondendo por ordem, porque eu estou pegando, de acordo com o que a professora está falando, eu já estou trazendo as perguntas para que a gente possa dar certa celeridade, tá bom? O Antônio Laurindo, tá? Eu acho que tem um pouco a ver com essa sua explanação de agora. Ele disse o seguinte: o autor da Ancona diz que, massacrado por informações inverossímeis e contraditórias, o cidadão desiste de tentar discernir a agulha da verdade no palheiro da mentira e passa a aceitar, ainda que sem consciência plena disso, que tudo o que resta é escolher entre as versões e narrativas aquela que lhe traz segurança emocional. Gostaria que a professora falasse um pouco sobre esse lado emocional, ao receber e buscar uma informação. Repete o nome dele, por favor. Antônio. Antônio, adorei. A versão poética para a discussão sobre ideologia. Tem livros inteiros para a gente discutir ideologia. Pega a Mariana Chauí, é muito boa para a gente pensar isso. É um tema muito importante, né? Ideologia é aquilo que só o outro que tem, né? Quando a gente faz um embate político, como se a gente também não tivesse ideologia. Está em tudo. O importante é ter consciência dessas ideologias que estão postas, desses discursos que tendem à naturalização. E todo discurso que envolve ideologia, e nós vivemos uma sociedade pautada pelo capitalismo, por certas formas de pensamento naturalizado, principalmente quando a gente fala de gênero, raça, identidade, e que a própria linguagem ela é fruto de uma forma de pensar da nossa cultura, tá? A linguagem ela tem relação com certos pontos de vista de cada cultura. Então, é inescapável que nós vivamos em alguma ideologia. O importante é que tenhamos consciência disso e como lidamos com ela. Até a própria ideologia, vamos falar assim, de que a gente é ruim se mover só pelo afeto, que é muito presente, que o Nietzsche já criticava essa ideologia no século XIX, quando falava que a razão também cria seus monstros, né? E que o discurso de que só as decisões encaminhadas pela razão, elas são falhas ao ponto que a própria razão pode acabar com a vida. Ele fala muito isso. Então, a gente precisa ter uma reflexão
em que a razão esteja posta e que o afeto esteja presente. E é, antes de tudo, um exercício, né, Antônio? É um exercício de vida, de relação no mundo, de relação com pessoas. Quando a gente fala de empatia, empatia é basicamente se colocar no lugar do outro, imaginar como que o outro se sente, por mais que a gente não vá sentir o que ele sente, tentar se colocar nesse lugar. E por isso que é um desafio difícil. É um trabalho muito árduo, mas é necessário, porque senão a gente não sai do nosso lugar. A gente não se coloca no lugar do outro e não consegue pensar a realidade que ele vive. Esse é um grande desafio que a gente tem mesmo e que precisa ter consciência disso. Perfeito. A próxima pergunta é, só um instante, da Verônica Scartassini. Espero que eu tenha pronunciado corretamente, Verônica. Ela pergunta o seguinte: a pressão por escrever é sempre muito grande. Não raro ouço pessoas dizendo que não conseguem escrever e acabam sofrendo com ansiedade. Como lidar com tantos prazos e tantas cobranças? Sim, então, olha só o que eu estava falando. Existe uma lógica produtivista que exige prazo. E é muito complicado, né? Por isso que a gente fala da questão do sistema e do contexto concreto que a gente vive, ele vai muito além das nossas vontades. E aí é uma grande questão. O ideal é que haja uma compreensão sobre esses prazos. Por que existem esses prazos? A gente vive numa sociedade extremamente burocratizada, e não necessariamente burocratizada num sentido de eficiência da produção. Quando a gente fala, eu comentei, produção de conhecimento, reflexão, será que existe um tempo fixo, pré-determinado, para que a gente reflita sobre as coisas? É interessante essa questão. É como se, assim, em um mês a gente consegue refletir sobre o que está posto na realidade. É engraçado, né? A gente, como humanidade, discute temas há 300 mil anos que a gente ainda não tem uma resposta definitiva, mas a gente ainda está nessa lógica de prazos que tem muito mais a ver com o pensamento produtivista, na lógica da linha de produção, da lógica da mercadoria, do que da lógica realmente de uma reflexão mais fundamentada sobre a realidade. Então, antes de tudo, é fundamental ter consciência disso. Estamos submetidos a esse sistema, mas também precisamos questioná-lo. Por mais que a gente não consiga, por exemplo, evitar os prazos que estão postos, mas é importante que haja uma crítica sobre ele. Como é que é possível, nesse momento de isolamento, várias revistas e editais estarem abertos em um prazo curto para a produção de escrita, sendo que as pessoas elas estão em casa, isoladas, a gente não está de férias, brincando em casa, e estão em um contexto de ansiedade constante e, de fato, muita gente não vai conseguir escrever, porque não está conseguindo desenvolver dentro desse contexto da escrita esse momento de transformação da palavra em texto, porque estamos em um contexto adverso. Então, se não há consciência dos próprios gestores e editores com relação a isso, a gente tem muito que questionar do contexto acadêmico-científico. É importante que haja essa crítica, porque senão, de novo, a gente vai naturalizar essa ideia e vai tornar aquilo que o Antônio estava falando em termos de ideologia. Existe uma ideologia naturalizada de que o conhecimento, o melhor conhecimento, é aquele que é feito mais rápido, né? Então, veja as grandes teorias, né? Por que elas não foram feitas muito rápido? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E seria o ideal que se prolongassem os prazos e que houvesse uma perspectiva mais a longo prazo dessas reflexões que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, a gente tem certas urgências. Acho muito importante vários artigos que eu tenho lido sobre a situação atual do coronavírus, né, da Covid. Mas é importante lembrar que são artigos que são feitos de momento, que trazem informação que é importante, mas eles precisariam ter mais tempo para a reflexão. É aquilo, as pessoas esperam um remédio mágico, uma droga mágica que cure a Covid, seja cloroquina ou o que quer que seja. Não é parte dessa lógica também? É parte dessa lógica. Da resposta rápida, da resposta num tempo que as pessoas querem, não no tempo necessário, para que a gente reflita e consiga alcançar algo que tenha sido testado e fundamentado. Então, é um grande desafio. O primeiro momento é ter uma posição crítica frente a isso. E, desculpa, já que a gente não pode enfrentar diretamente nesse momento,
que seria a mudança dessa lógica, desse sistema de prazos curtos, ou de falta de consciência com relação à situação que as pessoas estão, que a gente não se sinta inferior ou perdedor, ou uma pessoa pior, porque a gente não consegue cumprir esses prazos. Entende? Que a gente tem uma compreensão, e por isso é importante sempre a terapia, o acompanhamento psicológico, que nós precisamos ter o nosso tempo também. E que se a gente não tem condição de produzir agora, e se a gente também não quer produzir qualquer coisa, isso é totalmente justificável, porque é parte da nossa existência como humanos, como seres orgânicos, não como máquinas, que se a gente colocasse... Hoje tem programas de computador, muita gente não sabe, mas tem programas de computador que produzem uma notícia de jornal, basta você dar os dados e ele constrói o texto. Então, a gente ainda não quer isso para a produção científica, né? Então, a gente tem um grande desafio de entender os tempos que nós temos enquanto humanos. Esse é o grande desafio. É muito mais estrutural do que individual, mas é preciso que a gente se permita também, porque senão a gente vai cair nessa lógica de adoecimento e pode até ter muita produção, que é o que eu falei dos profissionais de saúde, mas vai acabar entrando numa lógica do burnout. Perfeito. Faz todo sentido. A gente, enquanto pesquisadores, de que a produção do conhecimento científico, ele tem o seu próprio time, né? Ele precisa de amadurecimento, né? A gente precisa amadurecer, né, os conteúdos, as nossas ideias, né? Não só o objeto ser amadurecido, mas a nossa própria compreensão sobre a discussão, sobre a construção desse objeto. Eu acho que é super importante a gente entender isso e a gente lutar socialmente por essa compreensão, né? Não adianta só a gente ficar também discutindo consigo mesmo, conosco mesmos, brigando internamente. A gente tem que levar essas demandas para os programas, né, para os colegiados, para que isso possa ser respeitado e que se torne, na verdade, uma luta por um entendimento coletivo, né? Eu acho que isso é o mais importante, e não só uma luta individual, né, professora? Até eu queria comentar de novo, não tem como fugir da política, porque existe uma política institucional e eu conheci na Universidade de Brasília um dos gestores que foram indicados agora para o CNPq, e é significativo, é relevante que ele tenha dito que, na linguagem dele, o problema está no CNPq. Na verdade, no entendimento de que foi resultado agora do corte de bolsas de humanidades que foram feitas, de que existe uma visão também de governo de o que é importante em ciência, né? E o que é relevante. Não é à toa que, logo ao entrar, o presidente Bolsonaro tenha dito que o importante para o Brasil é que o Brasil tenha médicos, engenheiros e veterinários. Eu até brinquei que veterinário é realmente muito importante para ele. Mas, nesse sentido, a gente está vendo também uma hierarquização de quais ciências são relevantes, de quais reflexões humanas, como se não fosse tudo interligado. De novo, um pensamento eurocêntrico, colonizado, que categoriza e separa as coisas, como se não estivesse tudo relacionado, como se o cientista, o acadêmico, o pesquisador, né, a pesquisadora, a acadêmica, a cientista, não fosse humana, como se nas relações na academia não tivéssemos trabalhadores, que são os próprios professores, que são os técnicos, que são os prestadores de serviço, que muitas vezes estão precarizados e que vivem em todo nível de assédio, de violência e discriminação, e se reproduzem em todos os níveis, dos docentes aos técnicos, aos prestadores de serviço terceirizados, precarizados. É uma luta muito grande que a gente tem na lógica de vida, de existência e trabalho na academia. Perfeito. Vamos agora para a pergunta da professora Jaqueline Ribeiro Cabral, da UF. Queridíssima. Ela pergunta o seguinte: querida professora Jaqueline, minha xará e vizinha, todo mundo tem falado demais, todo mundo tem falado demais de ansiedade. Particularmente, as 2 primeiras semanas foram bastante ansiogênicas para mim. Depois, a caixinha de lembranças começou a abrir e a memória está muito presente. Isso faz sentido para você? Como você tem vivido isso do ponto de vista da percepção do tempo? Você tem sido muito presente? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante no processo, principalmente os psicólogos, no processo terapêutico, como as pessoas estão percebendo o tempo. O tempo, para nós, obviamente, é subjetivo, né? Na verdade, fundamentalmente, tudo é subjetivo para a gente, porque a nossa percepção de mundo parte dessa subjetividade. Mas a questão do tempo é interessante,
como ela afeta, né, como a Jaqueline falou, como ela afeta a nossa percepção do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente lembra. Então, as pessoas têm recorrentemente relatado mais sonhos e lembrado mais. Por quê? Porque a gente tem tido mais tempo para pensar sobre isso. A gente tem tido tempo mais livre para nós. Entendeu? Então, a lógica do capitalismo é, no máximo, usar o nosso tempo para a produção de coisas, para externar, né, objetos, para captar o nosso trabalho. E como a gente tem tido mais tempo, um tempo que há muitos anos, principalmente para os adultos, a gente não tem tido para refletir sobre a nossa realidade, nossa vida, a gente tem percebido mais o que a gente tem de memórias e de sonhos. Não necessariamente, isso valeria uma pesquisa depois, não necessariamente porque a gente tem sonhado mais, mas porque a gente tem tido mais tempo para pensar sobre o que a gente sonhou. Entende? Então, a gente tem prestado mais atenção a isso, mesmo que de forma involuntária, porque não estamos sendo mais tão exigidos para nos prepararmos para sair à rua, para fazer atividades fora. É uma mudança de foco. E esse exercício do tempo é muito importante no trabalho terapêutico, sim, Jaque, que a gente reflita sobre esse tempo. A questão do uso do tempo tem sido uma questão recorrente que as pessoas trazem, o que fazer, né? E aí tem a ver com a ansiedade de novo, quer dizer, eu preciso fazer alguma coisa? É um tema muito importante que dialoga com a questão da solidão, como que as pessoas lidam com a solidão, como a nossa sociedade, desde a infância, nos ensina que é ruim estarmos sozinhos, que a gente tem que ter alguém, que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar sozinho, sendo que a solidão é algo fundamentalmente da vida, né? A gente tem que aprender a lidar com a solidão como outros temas da vida. Mas a sociedade que a gente vive, principalmente certas lógicas de pensamento, até o pensamento religioso, estimula o contrário, e isso gera sofrimento. A gente, até datas, por exemplo, ontem foi o Dia das Mães. Então, traz várias questões que são do campo da ideologia, principalmente a ideologização, a idealização da figura materna, né? O que significa ser mãe. E isso eu sei que é bem sofrido para muitas, porque muitas naturalizam a ideia de que ser mãe é sofrer, mas que isso é bom porque eu tenho que ser mãe, porque se não for mãe, não sou uma mulher plena, quando a gente está falando de referência. Isso é muito forte na nossa sociedade. Desvincular a ideia de que para você ser uma pessoa plena, no caso, se você for uma mulher, ser uma mulher plena, você tem que ser mãe. Isso a gente tem desconstruído há décadas e ainda é muito presente, porque interessa ao mercado que essa figura da mãe seja tão presente. A segunda data, a maior data comercial depois do Natal. Então, é um grande desafio que a gente tem de lidar com isso, com esses pensamentos, de valorizá-los, sim, mas dentro de uma perspectiva mais humana e menos impositiva. É o nosso grande desafio. Como lidar com nossos sonhos? Como refletir sobre eles? Montar novos projetos, como eu falei. Não vão ser mais possíveis os projetos anteriores. Eu estou falando aqui para um público acadêmico, mas, por exemplo, eu falo para pessoas em geral que têm um trabalho liberal, que dependem de comércio, que são ambulantes. Então, os projetos que eles tinham não existem mais. Eles não vão mais poder abrir a loja que eles pensavam, fazer a atividade que eles faziam. Então, é refazer novos projetos. Esses são os nossos desafios. Eu entendo que a Covid trouxe questões importantes. Como eu disse, eu mesma, eu tenho feito lives constantes sobre saúde mental, sido muito requisitada. Fiz um curso de manejo clínico da Covid-19, então é até engraçado, porque eu fico aprendendo coisas. Eu tirei nota 8 no curso online que o Ministério da Saúde colocou, de manejo clínico na enfermaria e na UTI, quando um paciente chega com suspeita de coronavírus. Então é muito engraçado. Mas é um curso genérico que o Ministério da Saúde colocou, isso até é um problema, porque não é especificado por cada área da saúde, né? Mas pelo menos a gente tem uma noção geral de como, dentro do ambiente do trabalho de enfermaria e dos médicos, eles trabalham. Isso é interessante. Mas são essas situações que têm sido postas. A gente está pensando mais sobre pandemia, sobre isolamento. É importante trazer o contexto histórico, lembrar o que no Brasil já ocorreu nas outras situações, né? Gripe espanhola,
né, da malária, febre amarela, como que a gente enfrentou, quais contextos sociais e como isso é indissociável. Tudo isso é indissociável. Quando a gente fala, por exemplo, de Rio de Janeiro, a gente está falando de um contexto que a gente tem uma Fiocruz aqui que faz parte da história de outras epidemias que nós tivemos, e como precisamos avançar para superar principalmente a lógica eugenista, né, de tirar certas populações do caminho e que infelizmente ainda tem sido reproduzida pelo governo federal e por algumas pessoas que ainda acreditam que certas vidas valem menos que outras. Perfeito. Nós só temos mais 2 perguntas, tá? A primeira é da professora Micheli Vogel, que estava organizando com a gente. Ela quer saber o seguinte: gostaria de ouvir da professora sobre a questão da subnotificação de doenças e a gestão de dados de saúde, acesso e fontes confiáveis, etc. Nossa, esse tema é muito interessante, Michele, porque a gente tem um problema da própria natureza da disseminação do vírus, mas que fala principalmente do acesso a recursos para saúde, políticas públicas de saúde no Brasil. A subnotificação ela tem a ver também com a falta de testes. E não é só uma questão econômica, financeira, assim, como se o Estado não tivesse dinheiro para pagar os testes. São decisões políticas, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro não tem sido feito testes na quantidade necessária, na proporção, não tem sido feito. Em Brasília, no Distrito Federal, o governo de Brasília, ele decidiu fazer sistematicamente esses testes. Então, a notificação, ela tem sido diferente de acordo com a região, por decisões políticas. O governador do Distrito Federal está fazendo testes. Eu tenho até uma sobrinha minha, que é médica, que ela está fazendo teste todo dia no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, e eles têm bases melhores para notificação do que a gente, por exemplo. No Brasil, de forma geral, as políticas públicas, de forma geral, elas têm péssima avaliação da própria política pública. Acho que dialoga bastante com o pessoal da ciência da informação. As pessoas não avaliam as políticas públicas. Em geral, o que acontece é uma avaliação quando ocorre de reação. O que você achou disso? Foi bom ou foi ruim? E não do impacto dessa política pública, até que ponto ela foi efetiva. Então, isso é algo que a gente ainda, há muito tempo, tem trabalhado no Brasil, que é a avaliação de política pública. E que, no momento de pandemia, de urgência, explode. A gente tem subnotificação de casos, a gente não sabe quantas pessoas. Uma estimativa realista, que não seja um número mágico, de pessoas. Então, a subnotificação está muito alta. E isso dá para ter uma ideia, né? A gente tem visto algumas projeções, que eu não vou citar aqui, mas que é muito grande. Nesse contexto, por isso que é tão importante o isolamento e que já alguns municípios têm iniciado lockdown. E lockdown é fechar totalmente. É diferente desse isolamento que a gente está vivendo ainda no Rio, que a gente ainda, para quem quer, que não deveria, né, sair de casa, ainda é possível. No lockdown, ele impediria totalmente. Foi feito um último caso na Itália, por exemplo. Em Nova York, eles já têm no estado de Nova York, eles fizeram uma estimativa muito melhor de notificação, um controle muito maior, por decisão do estado, principalmente depois da catástrofe que ocorreu lá em Nova York. Então, eles têm estimativas mais precisas. O que a gente pode ter identificado aqui, também por estimativa, como eu disse, no estado do Rio de Janeiro, isso eu chamo a atenção, se não é a maior letalidade identificada no Brasil, é uma das maiores. Então, a contaminação aqui tem matado mais. De novo, não é por uma natureza em si, mas pela lógica das relações aqui no Rio de Janeiro. Muitos casos de pessoas que estão se expondo, principalmente em regiões dominadas pelo bolsonarismo. Eu estou falando de Campo Grande. Eu vi que o índice e aí a gente tem dados objetivos com relação ao índice de exposição com base no uso de celular, da movimentação de celulares. Então, 80% da população de Campo Grande tem se movimentado, tem saído de casa. Isso é gravíssimo e se expõe às pessoas. A própria lógica do acesso ao auxílio emergencial nas regiões periféricas, Baixada, eu tenho ouvido muitos casos em São Gonçalo, Mesquita, Nilópolis, de pessoas que, aqui no município do Rio, eu estou falando do Rio,
em bom sucesso. Eu vi vídeos de pessoas que estão ficando à noite na fila do auxílio emergencial, isso também expõe, ou seja, a própria ação de assistência social, ela não tem sido organizada no sentido de facilitar o acesso das pessoas e impedir o contato. Infelizmente, isso vai aumentar a subnotificação e também casos que a gente viu extremos de pessoas que não querem ser notificadas como tendo Covid-19, porque querem ter todo o processo de velório e tudo que não é possível nesse momento, de verem o corpo. Tem a ver com uma questão cultural que a gente vai ter que lidar, que tem a ver com a cultura brasileira, essa coisa do contato, do chorar o morto, né, de ver o morto, e que não é possível nesse momento, senão numa situação de irresponsabilidade com a saúde pública. Infelizmente, a gente tem que lidar com a situação, ter consciência de que existe subnotificação, que há muito mais casos, e casos mais letais do que tem sido divulgado. Acho, pelo que eu tenho acompanhado dos meios de comunicação em geral, eles têm sido bem conscientes e têm passado essa informação, principalmente televisão. Agora, com relação ao WhatsApp, e eu estou em grupo de WhatsApp de alunos, né, então, infelizmente, existe muita corrente de desinformação, é preciso tomar cuidado com isso. Isso é muito importante, essa questão da subnotificação, né, e perpassa justamente a questão das políticas públicas, até onde não é uma decisão administrativa diminuir o acesso aos exames, né, para subnotificar a questão da veiculação de fato do nível de letalidade. Tudo isso são decisões que perpassam a esfera informacional e que de fato mexe, né, com o subconsciente e até mesmo com o consciente da população. E a gente tem que saber lidar com isso de todas as formas, né? Não tem muito o que fazer. A última pergunta, só para a gente encerrar, é da Luísa Pires, tá? Ela pergunta o seguinte: como evitar a intensificação do medo e do sofrimento pelo excesso de notícias devastadoras a todo tempo, sem que nos alienemos da realidade? Esse é o desafio. Eu falei antes, né, Luísa? A gente tem um desafio que é estrutural, que é anterior à pandemia, que é o fato de vivermos em uma sociedade da informação, que é cheia de paradoxos, né? A gente tem acesso a muita informação, o que não significa que tenhamos acesso a conhecimento, né? Que transformamos essa informação em algo útil, saudável para a gente. Por outro lado, é interessante viver também numa sociedade da informação, porque cada vez mais nós, indivíduos, temos menos informação na gente. É engraçado isso. Por exemplo, a gente pega um sujeito, uma pessoa na pré-história, e tenha certeza que ela conhece o terreno que ela vive, a redondeza, ela conhecia muito melhor do que a gente conhece a nossa vizinhança, tá? A pessoa sabia onde estava tal árvore, onde tais animais viviam, o que comer, né, onde que eu vou tomar água. É interessante ver isso. Esse nível de informação do local, do contexto, era muito maior. As pessoas, por exemplo, elas olhavam para o céu, sabiam se localizar pelas estrelas. É engraçado, a gente tem que estudar isso hoje. Tem gente que não olha para o céu, porque principalmente a gente que mora em cidades grandes, tem muita gente que não sabe que as estrelas se movem no céu. Então, o conhecimento do concreto naquela época, que elas não tinham acesso a tanta informação como a gente tem, era muito mais focado no indivíduo. O indivíduo tinha que saber isso, principalmente quando não tinha domínio da escrita e da leitura. Aí a gente vai ter vários processos históricos, com o avanço tecnológico, né, do conhecimento. A gente chegou num ápice que é interessante, porque hoje, se eu disser assim, como é que se faz, por exemplo, essa caneta aqui? A maioria das pessoas não vai saber. E, aliás, para fazer uma caneta dessa, um lápis ou algum objeto, não dá para fazer num lugar só. A gente precisa de diferentes matérias-primas, que são diferentes indústrias que fazem, e muitas vezes essa informação não está nem na cabeça das pessoas. Ela está em um programa de computador. Quando a gente pega o trabalho das pessoas que fazem, por exemplo, Uber, ou mesmo alguns taxistas, cada vez mais eles usam um aplicativo. GPS, Waze, e não conhecem as ruas. Se a gente for falar, por exemplo, na nossa própria agenda,
a gente não tem mais como antigamente a memória de decorar vários números telefônicos. A gente tinha agenda escrita e costumava decorar os números. Hoje a gente não mais se lembrar de 2 números, ou 3, 2 ou 3 números de telefone é muito. A maioria está no celular. Então, a informação que a gente tem, até a informação, ela nem está na cabeça da gente, ela está em dispositivos que a gente acessa. Se não os livros, os dispositivos digitais. E aí tem grandes problemas que, de novo, dialogam com o pessoal da ciência da informação. Os buscadores de internet, eles não são isentos. Eles são parametrizados por algoritmos que dão para as pessoas a informação de acordo com dados que elas têm das pessoas. Então, se você entra, por exemplo, no Google, que é o que a gente mais usa no Brasil, se você entra no Google logado, as informações que aparecem têm a ver principalmente com a região que você está, com as pesquisas que você já fez, né? E também tem uma coisa, tem até curso sobre isso, as pessoas tendem a olhar as primeiras páginas. Então, elas não veem as pesquisas que estão mais à frente, né? E não têm acesso. Então, geralmente, as pesquisas, as informações que estão nas primeiras páginas do Google são as patrocinadas, são as pagas. As pessoas querem que você leia aquilo. Então, Luísa, nosso primeiro desafio é entender esse contexto. Sim, como eu disse, é recorrente, ansiedade, sentimento de medo e raiva. E isso vai gerar sofrimento, é inevitável, e que a gente vai ter que aprender como sociedade a lidar com esse excesso de informação, sabendo filtrar, ter um pensamento crítico. Não quer dizer que eu vou me alienar totalmente, porque a gente pode ter alienação dos dois sentidos, uma alienação de não quero saber de nada, ou uma alienação de eu sei de tudo, mas eu estou repetindo informações que já são postas para aqueles que já querem que eu responda aquilo. Também tem esse outro nível de alienação. Esse é o grande desafio da sociedade, que a gente precisa trabalhar, como eu entendo, a partir da educação, na reflexão, no trabalho crítico de leitura do mundo, leitura de imagem, assistir filmes e interpretar, ler e interpretar. Mais do que nunca, a leitura tem sido fundamental nessa nossa sociedade hoje, porque senão as pessoas ficam esperando interpretações da gente. Elas não vão na fonte e não vão ler. E aí elas não geram interpretações próprias, esperam interpretações. Acho que, de certa forma, dialogo com o que o Antônio falou sobre ideologia. A gente espera interpretações e isso é dado. Então, esse é o grande desafio. Cansa? É difícil? Mas é indispensável. Hoje a gente lê muito, a gente lê muita postagem, mas a gente não tem se aprofundado como sociedade na leitura mais profunda, mais extensa, de conceitos, de reflexões que são importantes hoje para a nossa vida. Esse é o nosso desafio, de agora, do isolamento, para o pós e para a sociedade que a gente quer construir. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que mais do que nunca, as ciências, né, como alguns autores brincam, as ciências informacionais, as várias ciências que trabalham com objeto, ou que tem com objeto da informação, ou que tem a informação como ponto central de análise e discussão, elas são imprescindíveis, né? A questão da recuperação da informação, a biblioteconomia, a ciência da informação, né? Hoje a arquivologia também, em certo aspecto, certa dimensão, trabalham essa questão da recuperação, da revocação, da precisão da informação, desde das grandes guerras, né? E eu acho que uma coisa que eu tenho visto muito, tem sido a minha percepção, é que, na verdade, a pandemia não fez nada além do que maximizar todos os problemas socioinformacionais pré-existentes. Eu tenho tido essa percepção, porque pessoas em situação de vulnerabilidade social ou em situação de rua sempre existiram, só que elas sempre estiveram invisíveis aos nossos olhares, né? A questão das pessoas em situação de vulnerabilidade que não conseguem acessar os recursos públicos, serviços públicos. Aí entra naquela discussão que você mencionou no início da live sobre os aspectos, né, da cidadania, né, de ser de fato cidadão. Exato. Então, assim, é muito interessante isso, como que a gente só viu, na verdade, uma maximização de todos os problemas sociais que já existiam anteriormente. E isso tem sido, eu acho, um ponto muito positivo para que a gente possa refletir, né, sobre essas questões. Jaque, tem mais uma pergunta. Você acha que dá tempo da gente fazer? Dá.
Pode ser. Daqui a pouco eu tenho que sair também. Então tá, a última pergunta é da Leila Iane Pires. Com o confinamento, são tantos afazeres no lar, como pessoas que moram juntas e temos que se preocupar com alimentação, ainda cuidar de idoso, fazer trabalho remoto e etc. Como fazer isso tudo e não se estressar? Você tem alguma dica para dar? Gente, olha, isso é fantástico, porque, olha, tem a ver, eu vou falar principalmente para as mulheres. Essa discussão do isolamento em casa reforçou as questões de gênero. E principalmente explicitou um problema que é a divisão de tarefas. A atribuição de tarefas no lar, para quem convive com outras pessoas, né, para quem não está sozinho em casa, e isso principalmente ocorre com mulheres. A gente vive numa sociedade que é generificada, no sentido de que a mulher é atribuído o cuidado do lar e o cuidado de outras pessoas. Então, já era esperado que na situação de isolamento as mulheres ficariam sobrecarregadas. Tem praticamente, minha hipótese, eu acho que é bem forte, de que as pessoas que estão sobrecarregadas no lar são as mulheres. Porque ainda não conseguimos superar essa lógica que é do machismo, que é dos estereótipos de gênero, que a mulher introjeta e é ensinada desde a infância a ser a cuidadora. E não é só a mulher que é ensinada, né? A sociedade inteira é ensinada a reproduzir essa lógica. Então, eu tenho certeza, e em muitos áreas eu tenho visto essa demanda de companheiras, de que não está havendo divisão adequada das tarefas, de que as mulheres estão tendo que viver uma quadri-rotina, ou seja, pensar no trabalho remoto, quem estava remoto, cuidar de criança, fazer comida, cuidar do fazer da casa e cuidar muitas vezes do marido, ter que cuidar do macho. Gente, isso aqui, sério, eu estou falando brincando, mas essa é uma grande realidade muito pesada dos cuidados em casa. É preciso discutir a divisão de tarefas, a distribuição de tarefas, porque senão é naturalizada para muitas que elas têm que fazer isso, se sentir obrigadas a fazer isso, e não dividir. É importante cada vez mais essa divisão do trabalho com as crianças, com o companheiro, com a companheira que seja. Então, acima de tudo, é um trabalho que não tem uma receita pronta, mas é um entender que existe uma exploração do trabalho doméstico das mulheres, que existe, inclusive, caso de aumento, também era esperado, de violência doméstica, porque muitas vezes nós estamos em casa com os nossos agressores, quando a gente está falando das mulheres, e dentro de uma sociedade que cultua a cultura do estupro e uma lógica de violência e de obrigação da mulher em ser cuidadora, e que estimula a posição do homem como aquele que é agressor, que é violento e que isso é natural, e que a masculinidade tóxica é o padrão para meninos e para homens. Então, é um grande desafio que temos, que muitas estão se sentindo sozinhas, não se sinta sozinha, entre em contato com, tem redes na internet, comunicação importante de denúncias. O Conselho Estadual da Mulher no estado do Rio de Janeiro foi muito precarizado no atual governo estadual, mas ele ainda existe, são muitas guerreiras que estão trabalhando isso. Então, converse, compartilhe, não naturalize essa ideia de que você tem que cuidar de tudo sozinha. E também não se coloque como uma obrigação de que se você não fizer num prazo determinado imediatamente, você não presta. Quando a gente fala de comunicação não violenta, as pessoas querem que a primeira comunicação que tem que não ser violenta é conosco mesmos, com nós mesmos. Muitas vezes nós somos os primeiros a sermos nossos policiais, nossos juízes e nossos carrascos. Nós somos os primeiros a nos policiar, a nos julgar e a nos punir. Então a gente precisa, sim, claro, é importante ter rotinas, ter planos, ter prazos, mas sem nos colocar como únicos responsáveis. A gente tem essa tendência que é estimulada pela relação social, que é estimulada na sociedade machista, generificada, e que nesse contexto é muito importante. Conte com os outros, conte com as outras, não caia nessa ideia e saiba que tem muita gente preocupada e que pode ajudar. Então, não se isole e exija essa divisão de tarefas. Você tem que dividir tarefa no lar.
Isso é imprescindível, de verdade. Bom, a Luciana mencionou aqui que essas questões todas, elas não afetam somente aos docentes e discentes, mas também os técnicos administrativos, e é a mais pura verdade. Eu acho que tudo que a gente discutiu aqui também cabe para o corpo técnico administrativo dos programas, né, professora? Sim, porque muitos técnicos estão expostos aí, né? A gente que ainda está no trabalho docente, a gente ainda faz em casa que é outra questão, que as pessoas confundem educação à distância com o ensino remoto domiciliar. Então, muitos pais, a gente teve uma live no IFRJ com o reitor, o Rafael Almada, ele colocou, e foi muito importante ele ter dito isso para os pais responsáveis e também para alguns alunos, que não dá para a gente transicionar de uma hora para outra, de um ensino presencial para uma EAD, tem que ter um planejamento, e existem públicos, particularmente eu, enquanto professora de psicologia que trabalho com diversidade, eu acho que tem temas que ainda são fundamentais da presença humana, principalmente na educação básica. Tem conteúdos que é complicado você trabalhar na educação básica sendo à distância. Então, a gente ainda tem tido essa discussão como docente. Imagina o trabalho dos técnicos que estão muitos fazendo revezamento e se expondo ao vírus no transporte público, geralmente. E para quem acompanha as notícias do município do Rio de Janeiro, do estado, não está havendo respeito ao número de pessoas dentro dos ônibus e principalmente nos BRTs. Quem vem da Zona Oeste para trabalho, seja na Zona Oeste do Rio para trabalho no município, aqui na Zona Sul e outras regiões, tem se exposto bastante, mais uma vez. Então é importante olhar para esses colegas, para esses companheiros, e dizer que a gente vive num contexto. Bom, gostaria de agradecer imensamente a professora Jaqueline pelo carinho, por toda a atenção, a disponibilidade de dividir um pouquinho com a gente os seus conhecimentos, né? Adoro, né, a inclusão. Isso é sempre importante a gente se preocupar, né, com a inclusão, principalmente nesses momentos, né, de que a empatia é tão importante, né? Essa disponibilidade, esse carinho imenso de dividir com a gente um pouquinho do seu conhecimento, né? E eu acho que foi muito importante para a gente abrir essa série de webconferências, né? Essa fala, esse diálogo sobre saúde mental, porque de pouco adianta, né, professora, a gente discutir dimensões informacionais se a gente não entende o contexto social que o qual essa informação, né, está contida, né? Estou discutindo aqui a questão da relação da informação, da recuperação da informação, mas qual o contexto social que essa informação, né, está? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente se preservar para a gente poder fazer isso. Então, muitíssimo obrigado, novamente. Agradeço em nome, tá, de toda a organização e gostaria de falar alguma coisa? Gente, muito obrigada. Se cuidem-se uns dos outros, valorizem-se e muita empatia, tá? Se cuidem. Sigam boas lives, tá? Com certeza. E, gente, só lembrando... todo mundo do programa, Tyron, Micheli, Jaqueline, todo mundo, obrigada. Nada, é sempre um prazer tê-la conosco, sempre uma apoiadora. Me siga no Insta da Jaqueline. Insta.Jaqueline ou Insta da Jaqueline? É Insta da Jaqueline, é tudo junto. Perfeito. Tudo junto. Gente, sigam, Insta da Jaqueline. Ela é chiquérrima. Deu uma entrevista anteontem para Fórum, logo depois da Dilma, para vocês entenderem o nível. A Dilma falou eu para você chegar depois. Que ótimo. Gente, é a minha vida, não tem o que fazer. Um dia chegaremos lá. Gente, só lembrando, tá bom? Que amanhã continuaremos, tá? A nossa série de conferências. Amanhã o nosso tema será tratamento e recuperação da informação para a cidadania. Então, nós vamos discutir um pouquinho, né, como que a gente, os aspectos, né, relacionados ao tratamento e recuperação da informação, em cima de todo esse contexto que a gente discutiu hoje, tá? E aí nós teremos como palestrante, tá, o professor Carlos Henrique Marcondes, da UF, do programa, tá? Com mediação da nossa colega Juliana Alvim, que também é doutoranda do programa. Gente, encerro aqui, agradeço a presença de todos vocês, um grande beijo no coração, e amanhã a gente continua o nosso diálogo, tá bom? Tchau, tchau.